Amém, meus irmãos. Vamos à nossa mensagem nesta noite, nossa mensagem que faz parte aí de um grupo de mensagens que nós estamos fazendo já há alguns domingos. Nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor, nós estamos nos preparando para a celebração da Páscoa do Senhor, que acontecerá daqui a alguns domingos, mas nós estamos fazendo uma caminhada ao longo do texto bíblico, desde o Antigo Testamento até chegarmos ao Novo Testamento, fazendo uma série de mensagens alusivas à Páscoa. Nós estamos vendo desde a instituição da Páscoa, as celebrações que aconteceram ao longo da história do povo de Israel, a própria conversão da Páscoa na nova aliança do Senhor, nós veremos nas próximas mensagens. Nós estamos vendo desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, acompanhando a peregrinação do povo de Deus nesse processo de aprender a se relacionar com Deus, e a Páscoa sendo um desses elementos de ensino, esse elemento memorial que nos fala daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus fará para nós. Então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, a nossa série de análises, a nossa série de mensagens. Nós estaremos meditando ali no texto de Esdras, capítulo 6, do verso 1 ao 5, depois do verso 13 até o verso 22. Nosso tema é Celebraram a Festa com Alegria. Celebraram a festa com alegria. Então convido você a abrir a sua Bíblia para nós fazermos a leitura desse texto. Em seguida, nós voltaremos para a introdução da nossa mensagem, para fazer algumas análises daquilo que nós vamos meditar nessa noite. Nós leremos inicialmente do verso 1 ao verso 5 e depois nós leremos do verso 13 até o verso 22. O texto nos diz o seguinte: Então, por ordem do rei Dario, fez-se busca nos arquivos onde se guardavam os tesouros da Babilônia. E na cidadela de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No primeiro ano do reinado, o rei Ciro promulgou um decreto com respeito ao templo de Deus em Jerusalém nestes termos: que o templo seja construído como lugar em que se oferece sacrifícios e que sejam lançados os fundamentos. A sua altura deverá de ser de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira nova, as despesas serão pagas pelo tesouro real. Além disso, que os utensílios de ouro e de prata do templo de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e levou para a Babilônia, sejam restituídos e levados para o seu lugar no templo em Jerusalém, que sejam colocados no templo de Deus. Então vamos pular agora lá para o verso 13. O texto diz o seguinte: Então Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros cumpriram à risca o que o rei Dario tinha ordenado. Assim, os líderes dos judeus continuaram a construir com êxito, encorajados pela profecia do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Construíram e concluíram o templo conforme a ordem do Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. E o templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario, e os israelitas, entre eles os sacerdotes e os levitas, e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 cordeiros. E como oferta pelo pecado por todo o povo de Israel, ofereceram 12 bodes, de acordo com o número das 12 tribos. E organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. E os exilados celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, pois os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem. Todos estavam puros e sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados e por seus irmãos, os sacerdotes, e por si mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do cativeiro comeram o cordeiro, junto com todos os que com eles se haviam separado das práticas impuras dos povos à sua volta, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias celebraram com alegria a festa dos pães sem fermentos, pois o Senhor tinha enchido de alegria quando mudara o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes dar força na reconstrução do seu templo, na reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Ilumina-nos para entender o que a Tua Palavra deseja falar conosco. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, como nós já iniciamos, já fizemos uma introdução, nós estamos em uma série de mensagens alusivas à Páscoa e nós vamos ver uma primeira celebração da volta do povo de Israel depois do exílio.
Eles ainda estão voltando do exílio, o exílio babilônico agora. Nós já estamos falando do reino de Judá. Na semana passada nós falamos do reino do norte, né, e de algumas coisas que aconteceram com eles. E nessa semana nós vamos focar aqui no que aconteceu com o reino do sul, o retorno do reino do sul, do seu exílio e uma primeira celebração de Páscoa depois de muito tempo exilado. Essa foi uma Páscoa diferente, ela foi uma Páscoa de peregrinos exilados, pois o povo ainda estava no processo de retorno do exílio para a sua terra. O que você pode ver com calma, né, se você desejar saber um pouco mais, na leitura dos livros de Esdras e de Neemias. Vai contar bem detalhadamente todo esse processo de volta do povo de Israel, o povo judeu, do exílio babilônico para a terra prometida. Mas ali no ano de 722, o reino do norte, o reino do norte foi derrotado, foi destruído. Pouco tempo depois, o reino do sul também foi levado pelos babilônicos. Eles passaram 70 anos em exílio. Tá? O povo de Deus achava que por conta das promessas que Deus tinha feito a eles, nenhum tipo de mal poderia se abater sobre eles. Então, eles acabam sofrendo esse grande choque ao longo desse período de uma sucessão de tragédias. Primeiro cai o reino do norte, logo depois cai o reino do sul, invadido por nações vizinhas, e tudo aquilo que identificava a nação de Israel, que já havia sido uma nação pujante sob o reinado de Davi, sob o reinado de Salomão, tudo aquilo que identificava eles como uma grande nação vai sendo destruído ao longo desse período. Então Nabucodonosor invade Jerusalém, invade o reino do sul, arrasa com a nação, destrói a nação por completo. Jovens, mulheres e crianças, adultos, idosos, muitos morreram, inclusive morreram ao fio da espada dentro do templo. Você pode ler isso ali também nos livros de Daniel também. Daniel faz parte desse processo, ele vivenciou esse processo. O templo foi vilipendiado, ele foi destruído, foi saqueado por Nabucodonosor. Todos os bens do tesouro, da casa do tesouro, todos os bens do templo do Senhor, toda a ornamentação, todo o belíssimo templo de Salomão que foi construído, foi totalmente destruído pela invasão, foi totalmente saqueado. E isso gerou no povo um estarrecimento. O povo fica 70 anos exilado pensando no que aconteceu, pensando naquilo que estava lhes incomodando diante de tudo isso. Contudo, se você vai acompanhando a leitura tanto de Crônicas quanto de Esdras, você vai ver que no capítulo 1 um milagre ocorre ali. Nos versos de 1 a 3, nós temos ali um milagre ocorrendo. Quero que você abra a Bíblia comigo aí, Esdras, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 3. O texto diz o seguinte, né? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino e também o divulgasse por escrito, o qual dizia: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus, o Senhor Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Quem entre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele, suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então um milagre ocorre ali, Deus move o coração do rei. Uma mudança também no sistema de comando, de domínio dos impérios daquele período ocorre. Isso tudo nós cremos que está dentro da orquestração e do domínio de Deus sobre a história. Antigamente, como é que as nações, tanto as nações assírias, quanto o Império Assírio, quanto o Império Babilônico, qual era o procedimento deles? Quando eles invadiam uma nação, eles destruíam toda a identidade religiosa dessa nação. Isso fica muito claro quando Daniel é levado para a capital do Império Babilônico. Quando ele é levado para lá junto com seus amigos, o texto diz que o nome deles foi trocado, as vestes deles foram trocadas e a alimentação deles foram trocadas. Isso tudo vai demonstrando que o interesse dos imperadores, do império dominante daquela época, era eliminar a identidade de cada nação, destruindo por completo e fazendo com que todos só tivessem uma única identidade. A identidade seria a identidade do dominador, do império dominador. Contudo, há uma alteração nesse processo. Os governantes passam agora a não mais destruir por completo, mas permitir que haja ainda alguma identidade do povo. Contudo, a ideia é você eliminando essa identidade, diluindo ela e tirando dela a importância de pouquinho em pouquinho. Então,
os imperadores, a partir ali de Dario e de outros imperadores, isso também vai acontecer durante o Império Romano, eles toleravam a existência de outras religiões, de outros cultos, toleravam a participação de outras religiões dentro dos seus domínios. Contudo, a preocupação ali era que você fosse diluindo aquilo e demonstrando de uma certa maneira que era inviável a ideia de uma única religião, que na verdade existiam múltiplas verdades. Então, o Dario dá início a isso, e Ciro, né, como o antecessor dele, ele vai empregando isso, e Deus então move o coração dele para que ele dê uma ordem para autorizar a construção do templo. Isso foi uma profecia que já havia sido dada anteriormente, como nós lemos no texto, e Deus então cumpre essa profecia por meio do imperador Sírio. Como nós lemos, Ciro, isso ainda no período do domínio persa, determinou a reconstrução do templo de Jerusalém, destruído por Nabucodonosor. Contudo, esse processo foi muito complexo e demorado, sendo apenas cumprido no reinado de Dario, o imperador seguinte. Deus então traz de volta o seu povo para a Terra Prometida, cumprindo a profecia dada a Jeremias anteriormente. Você pode ler o livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias, você vai ver que essa profecia é dada a ele, embora em todo um contexto de muita dor e de muita tristeza, porque Jeremias recebe como ordem de Deus ser testemunha ocular da destruição do povo de Judá, do reinado de Judá, do templo do Senhor, mas Deus dá a ele uma profecia de esperança, dizendo que um dia aquele templo seria reconstruído. O povo, então, enquanto estava no exílio, ele não via grandes motivos para celebrar. Não havia grande alegria no povo. Eles estavam longe da sua terra, sem a sua identidade, sem aquilo que lhes colocava como uma nação, sem acesso aos seus ritos, sem acesso àquilo que lhes dava a identidade como povo, como o povo, de fato, que tem uma identidade pessoal. Isso você pode ver muito bem quando nós lemos o Salmo 137, Salmo 137, verso de 1 a 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, Salmo 137, o verso 1 a 4, o texto diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá haviam penduravam as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? E esse salmo, ele também encontra eco naquilo tudo de lamento e de dor que o povo havia sentido, e já de outros salmos também, como nós podemos ver no Salmo 13. Salmo 13, que mostra que provavelmente deve ser um salmo que devia ser constantemente lembrado por eles. Salmo 13, ali nos versos do 1 ao verso 4, um salmo davídico, diz o seguinte: até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando se esconderá o teu rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, e responde-me. Ilumina meus olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Então, esses salmos, eles demonstram um pouco do espírito do povo de Israel ao longo daquele período, do espírito do que o povo sentia por estar exilado de casa, longe daquilo que lhes identificava como nação. E ainda que os salmos de lamento, como o Salmo 13, tivesse uma nota de esperança ao fim, isso era muito pouco para eles, porque eles ainda não estavam entendendo bem o que tinha acontecido. O povo de Israel tinha na cabeça de que, por conta das promessas que Deus havia dado a eles, isso seria impossível, qualquer tipo de derrota ao povo, a própria destruição do templo, porque, afinal de contas, o Deus vivo habitava naquele templo. E o texto ali do Salmo 13 termina com uma nota de esperança, dizendo assim: mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. O povo não conseguia experimentar essa segunda etapa do Salmo, porque eles ainda não conseguiam entender exatamente o que estava acontecendo. E o povo, então, é tratado durante o exílio, de forma que a fé deles persevera e é restaurada. O Senhor vai tratando ao longo do exílio, com os profetas do exílio, falando com o povo ao longo daquele período, para que eles entendessem que aquilo tudo era a mão do Senhor moldando eles, era a mão do Senhor lhes ensinando alguma coisa, era a mão do Senhor
demonstrando a eles as consequências dos próprios erros dele, dos pecados cometidos pelo povo, porque nada daquilo já não havia sido anunciado a eles que seria consequência dos seus erros, das suas falhas. Mas o povo falha, o povo peca, o povo se esquece de Deus, se afasta de Deus, achou que havia alcançado o domínio sobre tudo, e Deus então entra com disciplina, entra com correção e vai alterando ali, mas vai moldando, vai tratando o povo ao longo do exílio. E pela graça de Deus, a fé do povo é mantida, a fé do povo persevera e ela é restaurada ao longo do período do exílio. Eles voltam então do exílio, reconstroem o templo, eles saíram do Egito para adorar ao Senhor, como nós vimos lá no início das nossas mensagens, e agora eles reencontram a sua identidade original. Eles reencontram aquilo que lhes dava sentido como povo. Eles reconstroem o templo de Deus, e podem novamente voltar a adorar ao Senhor. Eles voltam do exílio, eles reconstroem o templo, e antes, inclusive, de reconstruir os muros da cidade ou qualquer outra coisa, eles reconstroem primeiramente o templo, porque o templo é que é a identidade do povo. O culto é que é a identidade do povo de Deus. A relação do povo de Israel com Deus é o que identifica o povo de Israel. Da mesma forma como a nossa relação com Deus é o que nos identifica, é o que nos dá, de fato, sentido de existência, é o que nos diz o que somos. Então, nesse sentido, Israel começa a compreender que ele perdeu a terra e foi punido com o exílio porque ele se esqueceu da sua identidade. Ele abandonou o Senhor, abandonou o culto ao Senhor, mas agora ele retorna e começa a restaurar, primeiramente, aquilo que lhes dava identidade. Contudo, essa volta não é triunfante. Ela é muito distante da chegada da Terra Prometida. O povo de Israel chega na Terra Prometida com força, destruindo seus inimigos, vencendo batalhas após batalhas, com a mão forte do Senhor à frente deles. Mas agora eles voltam aos poucos, voltam pingados, voltam com dificuldade, voltam enfrentando inúmeros obstáculos, voltam na dependência de um imperador externo, um imperador estrangeiro. Eles voltam pela graça ou pela benevolência de um imperador estrangeiro. E isso traz a eles um misto ali de alegria e de tristeza, porque embora eles estivessem alegres com a volta do templo, com a volta e com a reconstrução do templo, aquilo que lhes foi dado era muito pouco, era muito pequeno, perto do que eles já tinham anteriormente, perto da beleza do que eles tinham anteriormente. Então, convido você a abrir aí no próprio livro de Esdras, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 10 ao 13, para nós percebermos esse disparate entre o que existiu anteriormente, que o povo perdeu por causa da sua negligência para com a sua identidade, para com aquilo que de fato lhes tornava a nação, e agora aquilo que eles tiveram como bênção, como benevolência de Deus, como graça de Deus, a reconstrução deste novo templo. Então o texto diz o seguinte, capítulo 3, verso 10 até o verso 13. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo o que tinha sido prescrito por Davi, rei de Israel, e cantavam responsivamente louvando ao Senhor e dando-lhes graça com estas palavras: Ele é bom e o seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em voz alta, porque tinha sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e chefes de famílias mais idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento desse templo. Muitos também gritaram de júbilo, e assim não se podia distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, pois os gritos do povo eram muito fortes e o som se ouvia de longe. O retorno é esse misto de alegria, de tristeza, de festa e de dor, porque o templo novo que é construído é muito diminuto perto do magnífico templo que Salomão havia construído a mando do Senhor. O novo templo, ele não é nem sombra do grande templo de Salomão. Então aqueles que vislumbraram o grande templo do Senhor estavam vendo agora uma casinha pequena, um caixote pequeno, né? Pelas medidas você pode ver que o templo é bem quadradinho, é pequeno, perto do templo de Salomão, que tinha etapas e etapas e era enorme. E esse templo só vai voltar a ter algo próximo da beleza de Salomão, do templo de Salomão, só no período de Herodes o Grande, já no tempo de Jesus, onde vai haver uma
uma grande reconstrução desse templo, um avanço ali na construção do templo, que vai trazer para esse templo já de Herodes, esse terceiro templo, na verdade, um esplendor próximo do esplendor do templo de Salomão. Contudo, o povo celebrou, ainda que fosse pouco, ainda que eles estivessem percebendo o quanto perderam, o povo celebrou. A alegria existia no povo, pois eles retornaram para casa. Deus estava derramando misericórdia sobre o povo e cumprindo as suas promessas, mas as coisas nunca mais seriam as mesmas. O povo não era mais o mesmo. A ferida estava presente, a dor do exílio, o prejuízo, mas eles santificaram-se e adoraram ao Senhor. Mesmo passando por toda a dor do exílio, por todas as mortes, por todas as percas, por tudo aquilo que foi tirado deles por conta dos seus próprios erros, das suas próprias falhas, dos seus próprios pecados, ainda assim eles celebraram ao Senhor, porque receberam graça de Deus. A festa da consagração do templo, ela não foi nem sombra da festa da consagração do primeiro templo. Enquanto nesse templo se ofereceu ali algumas centenas de animais, quando o templo de Salomão foi oferecido ao Senhor, milhares de animais, dezenas de milhares de animais foram oferecidos em sacrifício. Mas mesmo assim, todo o povo se preparou e celebrou durante 7 dias a festa da Páscoa. Ainda que fosse pouco que eles haviam recebido, eles entenderam que era a graça do Senhor e que deveriam se alegrar e que era momento de se alegrar e era momento de celebração. Foi uma festa pequena, mas foi uma festa. O povo foi tratado pela graça de Deus. Deus tratou o povo ao longo desse período. As mágoas das inúmeras perdas foram tratadas e mesmo marcados pela dor, mesmo marcados pela perda, mesmo marcados pelo sofrimento, eles celebraram por 7 dias da Páscoa. Entendido isso, esse contexto, nós devemos agora fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Nós vivemos tempos tristes, nós vivemos tempos de dores, tempos de perdas. Estamos perdendo parentes, estamos perdendo amigos, estamos perdendo conhecidos, estamos sofrendo, estamos desesperançados, estamos experimentando uma espécie de exílio do culto. Nós não podemos nos reunir presencialmente porque podemos estar nos expondo a um perigo de vida. Nós estamos exilados da Páscoa do Senhor, nós estamos chegando próximos da Páscoa do Senhor e não sabemos se poderemos celebrá-la mais uma vez. O ano passado já não pudemos fazer isso, talvez esse ano não consigamos mais uma vez nos reunir como corpo presencialmente, partir do pão juntos, lado a lado. Nós vivemos tempos tristes, mas o Senhor tem derramado graça sobre nós. O Senhor tem derramado bênçãos sobre nós. O Senhor tem nos guardado em certo sentido. O Senhor tem mantido a sua palavra para conosco. Porque nós precisamos entender que nós não devemos cultuar a Deus só quando as coisas estão boas. Nós devemos cultuar a Deus em todo o tempo. O povo ainda não estava nem assentado de fato na terra, eles apenas haviam reconstruído o templo. A cidade não tinha muros, ainda não estavam desguarnecidos, mas mesmo assim eles cultuaram. Isso ilustra bem a nossa condição desse já e ainda não. Porque ainda que nós já tenhamos vislumbrado a graça de Deus da salvação, nós ainda somos peregrinos em um mundo de sofrimento, de dor, e onde as coisas não mudaram por completamente. Paulo nos diz em Romanos 7, capítulo 24, ele diz o seguinte: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas no verso seguinte ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E no capítulo 8, nos primeiros versos, ele vai dizer: porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então a vida do cristão é assim. Em um momento nós experimentamos a ação do Espírito Santo, nos garantindo força e a certeza da salvação, da vitória conquistada por Cristo Jesus na cruz, mas tempos depois nós nos deparamos com a aflição da vida presente, com a morte, com a dor, com a perca, com as preocupações, com as tribulações. Nós sabemos que temos um destino certo, uma vitória certa, mas ainda estamos sofrendo as dores da partida. Nós já morremos com Cristo, nós já ressuscitamos com Cristo, mas ainda temos que fazer a nossa natureza pecaminosa morrer todos os dias. Deus instituiu o novo sem cancelar o velho. O túmulo está vazio. Nós vivemos pela fé naquele que venceu a morte, mas ainda somos entregues como ovelhas ao matadouro. Por isso, precisamos aprender a adorar, mesmo em meio às dores e à tribulação. Tudo que o povo de Israel tinha naquele momento era o templo e a Páscoa, e eles celebraram. Cultuaram e se alegraram. Estavam vivendo tempos sombrios, tempos de perda, tempos de dores, tempos de luto, assim como nós também estamos vivendo tempos sombrios,
tempos de perda, tempo de dores, tempos de luto, tristeza e preocupação. Mas ainda temos a fé, ainda temos a esperança, ainda temos o amor, ainda temos a razão para nos alegrar, ainda temos o culto ao nosso Senhor, ainda que virtual, ainda que telepresencial, ainda que com diversas dificuldades, nós ainda temos isso. Nós ainda temos Cristo. A Páscoa é exatamente sobre isso. Jesus tinha tudo e renunciou a tudo, e no fim ele tinha apenas a Deus. Esse é o caminho que temos que percorrer na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Perder tudo para depois ter tudo reconstruído, restituído e agora sem idolatrias. Sabemos que tudo vem de Deus e é para a glória de Deus. Ainda estamos peregrinando em uma terra de dores e o único lugar de habitação que temos é a presença de Deus. Em Deus nós temos tudo, fora de Deus nós não temos nada. Fora de Deus nós voltamos para o exílio, para a escravidão, para o sofrimento sem esperança. Essa é a mente do peregrino. Ele sabe que tudo que ele tem é de Deus, que o que ele experimenta nessa vida é de Deus e que não é nessa vida que ele vai fixar as suas esperanças, porque ele sabe que nessa vida nós ainda enfrentaremos tribulação. Toda vez que nós celebramos a Páscoa, a ceia do Senhor, nós somos lembrados disso, porque nós vivemos entre um grande evento, que foi a morte e ressurreição de Cristo, que nos proporcionou a salvação, mas nós vivemos na expectativa de um evento maior, que é a volta de Cristo, onde de fato nós encontraremos satisfação plena e eterna. E onde nós estamos no meio de tudo isso? Nós estamos no meio da caminhada, peregrinando entre um momento e outro. Por isso nós não podemos nos contentar com esse tempo, não podemos depositar a nossa esperança apenas nesse tempo, não podemos nos abalar pelas coisas que acontecem neste tempo. Nossa esperança não está aqui. Em alguns momentos, viveremos tempos de muita alegria e celebração. Comemoraremos a ressurreição como os apóstolos comemoraram, mas também experimentaremos tempos em que não vislumbraremos a ressurreição, em que nós veremos o túmulo fechado, a dor imperando, mas ainda assim devemos ter esperança. Os apóstolos viviam pela fé no Cristo ressurreto, mas foram todos, além de João, a despeito de João, todos foram martirizados e morreram de maneira cruel, de maneira dolorosa, ao fio da espada e a todo tipo de morte cruenta, salvo o evangelista João. Mas todos enfrentaram a morte e de fato foram enviados como ovelhas ao matador. Mas eles viveram na esperança do Cristo ressurreto. Por isso nós também devemos viver na esperança do Cristo ressurreto, mesmo em meio a tanta tribulação, mesmo em meio a tanta dor, mesmo em meio a tanta perda. Pois a alegria que nós temos já é suficiente para celebrarmos agora, assim como o povo de Israel, ao voltar do exílio, entendeu que o que eles tinham era o templo e a Páscoa, e aquilo já era motivo suficiente para eles celebrarem por 7 dias. 7 dias de celebração, 7 dias de alegria, ainda que o templo que eles tivessem fosse distante anos-luz do grande templo de Salomão, ainda que a glória do povo fosse distante daquela glória que eles tiveram no reinado de Davi, no reinado de Salomão, da importância que eles tiveram, eles entenderam que era o que eles tinham naquele momento, e naquele momento aquilo era motivo suficiente para se alegrar, para celebrar, e por 7 dias eles celebraram, pois a alegria que nós temos nesse momento é suficiente para celebrarmos agora, para adorarmos agora, para louvarmos agora. Quero ler com você a segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 13 e o verso 14. O apóstolo nos diz o seguinte: nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Nós estamos aprendendo a ser peregrinos, aprendendo a celebrar, mesmo que aparentemente não haja motivo para celebrar. Que nessa noite nós possamos olhar para a Páscoa do Senhor como esse elemento de transformação para as nossas vidas, em que nós estamos vivendo entre um grande evento e na expectativa de um outro grande evento, mas nós estamos caminhando até lá. É uma peregrinação, e como o Senhor nos disse, nesse mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E ao vencer o mundo, nós temos a esperança e a certeza de que, aguardando novos céus e nova terra, encontraremos de fato paz plena e gozo eterno. Há motivo para celebrar, há motivo para se alegrar, há motivo para adorar ao Senhor e para cultuar ao Senhor, mesmo que aparentemente ao nosso lado as coisas estejam se desmoronando, estejam se perdendo, estejam sem esperanças, nossos entes queridos estejam sendo levados, estejam morrendo ou estejam agoniando
na expectativa de algum atendimento médico e o caos esteja imperando. Ainda assim, há motivos para adorar ao Senhor. Essa é a tarefa do peregrino, essa é a vida do peregrino. E nós, como o apóstolo Pedro nos diz, nós somos peregrinos, caminhando nessa terra estranha, em direção à nossa terra, ao lugar onde nós de fato vamos encontrar satisfação eterna. Há motivos para alegrar. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Há motivos para adorar, há motivos para louvar e engrandecer o nome de Deus. Nós ainda temos a esperança, nós ainda temos Cristo, nós ainda somos salvos e transformados pelo sangue de Jesus e temos a esperança e o amor e a fé que nos mantém caminhando nessa peregrinação até a volta de nosso Senhor. Que Deus fale com você nessa noite, que Ele fale com os nossos corações, que nós possamos de fato louvar a Deus nessa noite. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Os dias estão tão difíceis. O Senhor sabe, o Senhor tem acompanhado, seus olhos não são... seus olhos não estão fechados diante de tudo que está acontecendo. Assim como o povo de Israel também sabia que os teus olhos não estavam fechados, tanto que eles clamavam ao Senhor. O Senhor veio em socorro deles e nós sabemos que o Senhor virá em nosso socorro. Mas nós te pedimos, Pai, dá-nos a condição de adorar o teu nome no meio de tudo isso. Que nós possamos louvar ao Senhor em meio a toda essa tribulação. Que nós não nos esqueçamos de te louvar e te engrandecer. Que nós não abramos mão da nossa identidade, daquilo que nos dá identidade, que é o nosso culto a Ti, que é a nossa relação contigo. Que nós não nos esqueçamos de onde provém todas as coisas, que de fato o Senhor fale conosco, que de fato o Senhor nos ajude a entender e transforme-nos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.